dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Estamos em mais uma edição do Gotas de Luz das Casas Irmãs Estrela de Jacó e Jesus. Meu nome é Gabriela, muito obrigada por mais esse convite aqui de estar participando desse espaço que é tão bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do livro Palavras de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o texto que a gente fala hoje é o servir. Quem já acompanha o canal já sabe mais ou menos como é que a gente faz essa dinâmica, né, do Gotas de Luz. Eu vou ler alguns trechos que me chamaram a atenção desse texto e vou fazer alguns comentários. O texto ele já começa trazendo assim: é muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. O servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Isso a gente ouve muito falar, né, dentro do Espiritismo, essa questão do servir sem o manto, né, da vaidade, sem aquela coisa da gente fazer a divulgação no sentido das pessoas saberem, né, que a gente está tendo um ato bom. Mas, às vezes, eu sinto que a gente esquece um pouco de falar, né, dentro da doutrina, e aí eu não estou falando de textos em específico, mas eu estou falando da gente mesmo, né, enquanto espíritas, sobre a questão do equilíbrio, né? Às vezes, por exemplo, a gente precisa colocar, né, e esse foi um ponto, inclusive, que surgiu num grupo de estudo da doutrina espírita ao qual eu frequento, né, em que as pessoas questionavam isso, mas às vezes eu preciso divulgar a atividade para que eu tenha mais pessoas que possam ajudar, seja financeiramente, com doações, ou muitas vezes também pessoas que possam agregar esse grupo, agregar esse trabalho, né? Assim como as próprias casas espíritas também divulgam esses trabalhos, né, que são feitos, na tentativa de agregar mais trabalhadores a essa atividade, né? Então, o ponto aqui, na verdade, não é a divulgação. O ponto que Emmanuel traz num texto em si não é a divulgação, mas sim a vaidade na tentativa, nesse processo de divulgação, né? Então, qual a intenção a qual você está fazendo a divulgação daquele trabalho e daquela atividade, né? Portanto, o objetivo dessa fala, desse comentário, né, e o ego envolvido nesse processo. Daí, de novo, né, cabe aqui uma autoanálise muito forte. Por isso que no Espiritismo a gente traz muito aquela questão do conhece-te a ti mesmo, né? Então, é importante a gente ponderar o conhecer a doutrina, o perceber qual é a caminhada adequada, mas também, em paralelo, fazer a nossa autoanálise e o nosso autoconhecimento, né? Isso é importantíssimo durante o processo evolutivo. Mais na frente, o texto fala assim: apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. E aí me veio um questionamento, que foi respondido logo depois no texto. O que é ser um servidor verdadeiro? E aí o texto segue: a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam frente aos pântanos desprezados, temem os sítios desertos e se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas, ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas, né? Então, quantas vezes a gente recua uma determinada atividade por a gente achar, às vezes, até que a gente não tem condição, né, energética, e muitas vezes a vida tá ali constantemente convidando a gente a fazer aquilo. E isso eu lembrei muito quando eu li
complementando a esse trecho mais à frente que eu vou falar agora, que é todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Formas podem variar, mas a essência ao apelo é a mesma, né? E aí eu pensei, né? Quantas vezes, por exemplo, eu fui convidada para dar passe e eu achei que eu não tinha condição energética para fazer um trabalho daquela magnitude, né? Quantas vezes eu fui convidada para fazer determinadas atividades das quais eu não me sentia preparada energeticamente. Mais ainda, quantas vezes nós espíritas às vezes colocamos que o trabalho mediúnico é o único trabalho ou o mais importante trabalho edificante dentro da casa espírita, por exemplo, né? O trabalho é edificante em todas as áreas, né? A gente precisa, para a máquina, por exemplo, dentro da nossa casa espírita funcionar, a gente precisa de todas as etapas. A gente precisa de diretoria, a gente precisa de pessoas executantes, a gente precisa de pessoas que possam fazer a limpeza, né? E o conjunto dessas pessoas é que fazem com que esses trabalhos possam funcionar. Então, não há um trabalho mais ou menos importante dentro do processo. A pessoa que está ali na recepção, a pessoa que está distribuindo lanche, todo mundo em conjunto permite com que as atividades dentro do centro espírita, da casa espírita, possam funcionar. Então, isso é importante também trazer para a gente entender a importância, né, das pequenas atividades e da importância que essas pequenas atividades em conjunto fazem um conjunto maior funcionar, né? E aí, algumas vezes também a gente acredita que a gente precisa de bens materiais, de dinheiro, de um carro, para que a gente possa fazer determinadas atividades, né? E muitas vezes a gente só precisa, às vezes, divulgar e agregar mais pessoas para conseguir fazer desprender essa atividade, desempenhar, nem desprender, desempenhar essa determinada atividade. E aí eu coloquei aqui em caixa alta: toda atividade de ajuda despretensiosa é edificante. Então, o que tem para fazer aqui hoje, né? O que sobra para fazer aqui hoje? Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho importante que vai contribuir para a máquina maior funcionar. Isso falando dentro da casa espírita, mas em toda a nossa vida, né? Dentro da nossa casa, nas nossas relações, e também em trabalhos de caridade, né? E aí o texto segue e finaliza da seguinte forma: o convite ao mistério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado do generoso do Senhor, o chamado generoso do Senhor. E aí, neste momento, né, esse texto encerra trazendo aquele puxão de orelha, né? Trazendo aquele chamado pra gente de quantas vezes eu recusei o chamado do Cristo. Nossa, eu parei aqui para pensar quantas vezes eu recusei de ser passista, por exemplo, né? Diversas vezes. E hoje, inclusive, eu me vejo num trabalho e a minha própria atividade profissional principal também me remete a essa questão, muitas vezes, do ouvir e do cuidar da energia do outro, né? Então, olha como os chamados, eles chegam pra gente, às vezes, de formas diferentes, e às vezes não é que a gente não esteja energeticamente preparado para aquilo ali, né? Às vezes a gente não está psicologicamente preparado para aquilo ali. Mas quando esses chamados chegam, né, e chegam de maneira constante, é importante que a gente pare e reveja essas questões para que a gente também não perca muito tempo nesse processo, né, sem desempenhar atividades. Outra coisa que é muito importante também é que às vezes em momento de dor ou em momentos de muita privação financeira, por exemplo, muitas vezes a gente se esquece de olhar para o outro, né, e o quanto esse olhar para o outro talvez seria muito importante para o nosso afago
no nosso caminhar, né? Muitas vezes a gente olhando que o outro tem dificuldades, às vezes tão mais severas do que a gente, e em pontos muito mais críticos, né? Faz com que a gente repense a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? E quando a gente, na verdade, está desempenhando uma atividade pelo outro de maneira despretensiosa e sem vaidade, né? Semelhante, por exemplo, a uma quede dentro de um terreiro de candomblé que desempenha ali como atividade, ela tem o dever de cuidar, de ser cuidadora. E hoje eu trouxe uma das ferramentas aqui da radiestesia, talvez algumas pessoas já tenham visto esse símbolo. Esse símbolo se chama Yoshua, algumas pessoas chamam de Yeshua, e Yoshua é o nome místico de Jesus, né? O Yoshua, ele tá em uma das ferramentas que eu utilizo, e é um gráfico que a gente pode usar livremente na radiestesia, que traz o alto amor, o autocuidado, mas fala também do cuidado ao outro, da gente saber equilibrar, né? Equilibrar entra em dosar, não vou cuidar demais de mim, deixar de cuidar do outro, mas vou equilibrar isso e também dosar de no cuidado ao outro, a gente tentar cada vez mais fazer isso de maneira fluida, de uma forma que às vezes a gente nem percebe. Quem aqui nunca se deu conta, às vezes, de que alguém voltou e deu um feedback, poxa, quanto você me ajudou? E você, qual foi o momento mesmo que eu fiz isso? Né? Então, essa é a ajuda despretensiosa. É aquela que a gente faz na nossa rotina, no dia a dia, de maneira fluida. Exatamente igual à carta da temperança do tarô. Fluidez, fluidez, deixar fluir com as águas, né? A carta da temperança, a carta da estrela. A carta da estrela fala muito mais disso, inclusive, né? De fluir com a correnteza. Então, aquilo que a gente faz, de fato, sem perceber, sem ter o ato de dizer, vou ali desempenhar uma determinada ação de caridade, né? E que o ego muitas vezes ali está envolvido no processo, é que são essas coisas mais fluidas, sem, às vezes, um preparo para isso, às vezes a gente precisa ter, claro, mas às vezes de maneira despretensiosa a gente consegue fazer essas atividades sem necessariamente nem perceber, nem se dar conta do que a gente está fazendo. Então, eu entendo, né, na minha humilde condição ainda humana, né, em um mundo de provas e expiações, que boa bisca não sou, mas ainda entendo que cada vez mais, quando a gente torna isso fluido e rotineiro, a gente vai deixando o ego de lado. E às vezes eu me pego também em situações em que o ego vem depois, eu não percebi, mas quando a pessoa coloca pra mim, nossa, o quanto foi bom aquilo que você fez pra mim. Aí eu inflo, né? Faz assim, ó, aquele peito pavão, a gente dá uma inflada, depois baixa sua bola aí. Baixa sua bola, né? Muitas vezes também a gente percebe que a nossa condição, às vezes, do servir, às vezes nos traz, quando a gente faz isso de fato de maneira despretensiosa, né, acaba nos trazendo uma série de benefícios. Ou o entendimento, às vezes, a respeito de alguma questão que a gente tem passando, ou a diminuição das nossas dores, ou às vezes, no momento em que você precisa, surge um cristão do nada que você nunca viu na vida, que não foi aquela pessoa que você ajudou, mas que tá ali para te ajudar. Então, pensemos no universo como algo fluido. O que a gente está doando para o universo? Que tipo de caridade, que tipo de servir nós estamos dando ao universo, às pessoas com que a gente convive, ao trabalho que a gente tem, às atividades que a gente desempenha. É isso que a gente vai receber em troca também. A mensagem de hoje é essa, ficamos por aqui. Muito obrigada, um cheiro!
Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente reunidos para o nosso atendimento espiritual da noite de hoje. Rogando a Deus e ao nosso Mestre Jesus que nos envolva em muita energia de equilíbrio, de paz e de harmonia. E nesse momento, que nós possamos ir para um local mais tranquilo que nós tivemos em nossos lares, um local silencioso, pois sabemos que os nossos irmãos da equipe espiritual, que estão desde cedo preparando o ambiente, preparando as energias necessárias ao tratamento, ao atendimento da noite de hoje. Então, para que tudo possa transcorrer de forma tranquila, harmoniosa, já sabendo que nós encarnados também já fizemos a nossa tarefa, a nossa parte, com os cuidados, com os pensamentos, com a dieta, os cuidados recomendados para o dia do tratamento. Então, vamos agora nos recolher a um local mais tranquilo, nos posicionarmos para podermos começar o trabalho da noite de hoje. Pois é uma grande bênção que recebemos da espiritualidade, esse tratamento, essa energia de amor e toda a dedicação amorosa dos nossos companheiros desencarnados que fazem parte do trabalho da equipe espiritual. Então, nesse momento, vamos procurar desacelerar nossa mente, procurar ficar o mais relaxado possível, respirando bem pausadamente, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E vamos aos poucos, deixando lá fora toda a agitação do dia, da correria de trabalho, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas angústias. Tudo isso vai ficando lá fora. E agora nós vamos desacelerar, acalmar a nossa mente, acalmar os nossos pensamentos, na certeza que o amparo divino está aqui conosco nesse momento. O nosso sentimento é de profunda gratidão pela oportunidade de estarmos sendo assistidos com tanto amor, com tanto carinho, pela equipe espiritual. A nossa água já deve ter sido já colocada ao nosso lado, numa cabeceira da cama, numa mesa, para que possa receber os fluidos necessários para um tratamento correspondente a cada um de nós. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar calmamente e vamos imaginar aquela luz, uma luz azul radiosa sobre a nossa cabeça. Esse ponto de luz vai derramar sobre cada um de nós microgotas de luz azulada, luz que vai fazer o nosso tratamento ser absorvido pelos nossos campos de energia
energia, os nossos campos de força, os chakras, que têm a função de absorver as energias e distribuir por todo o nosso corpo físico, espiritual e emocional. E à medida que vamos respirando calmamente, vamos sentindo essa energia penetrar por todo o nosso ser. Vamos percebendo uma leveza tomando conta de todos nós, do nosso corpo. Nós vamos sentindo a nossa mente mais calma, mais tranquila, mais em paz. O nosso corpo começa a sentir também um relaxamento, começando pelos músculos da face, pelo nosso pescoço. Os nossos ombros começam a ficar mais leves. Os nossos braços começam a ficar mais leves, como se tivéssemos a sensação de estarmos flutuando nesse momento. E essa sensação de leveza vai seguindo pelo nosso tronco, nossas pernas, nossos pés. E nesse exato momento, começamos a sentir essa luz azulada correndo por todo o nosso corpo, desde a cabeça até os nossos pés. Para cada um de nós, nesse momento, existe um irmão e companheiro espiritual que já está no ambiente doméstico, familiar, desde cedo, cuidando da limpeza do ambiente. Esse irmão, amigo devotado da equipe espiritual, nesse momento vai começar a fazer essa passagem da energia, esse passe energético em cada um de nós, para que possamos ficar envolvidos nessa energia maravilhosa de cura, de restabelecimento da nossa saúde, dos nossos pontos de desequilíbrio energético. Cada ponto em desequilíbrio, necessitado de energias específicas, nesse momento está sendo trabalhado. Então, vamos respirar calmamente, lentamente e absorver dentro do que for possível essa energia de equilíbrio e de cura. Que o nosso Mestre Jesus, sempre presente em nossas vidas, sabemos que nunca nos desampara, em momento algum, por mais difícil que estejamos passando por um problema, não estamos desamparados. O Pai nunca desampara e nunca esquece o seu filho. Então, gratidão é a palavra de hoje, sempre, todos os dias, todas as horas da nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela presença do Evangelho a nos guiar. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigado pelo lar, pelo trabalho, pelo alimento e pela doutrina maravilhosa e consoladora que o Senhor nos coloca em nossas vidas.
queremos agradecer sempre e também queremos pedir por todos os nossos irmãos que estão em momentos também de dificuldade, os momentos de turbulência que passamos, de todo tipo, de toda ordem, emocional, física, espiritual, que esses irmãos que ainda não te conhecem, que ainda não te encontraram, possam também ser envolvidos em muita luz, na energia do bem, que isso se expanda por toda a nossa sociedade, por nossa cidade, o nosso país, pelo nosso planeta Terra. Sabemos que a energia do bem prevalece, apesar de ser pouco divulgada. Mas temos a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor está no comando dessa grande navegação que é o planeta Terra. E somos pequeninos trabalhadores da tua seara. Em profundo agradecimento por tudo de bom que o Senhor nos oferece e que muitas vezes não sabemos reconhecer. Que nesse momento a tua luz se faça presente em nossa mente, em nosso coração, em nosso lar e que possa nos envolver, que esse benefício, essa energia de cura possa nos acompanhar por toda a semana. Que o Senhor nos ampare, seja sempre o nosso guia e modelo. E nesse momento, respirando pausadamente, vamos abrindo nossos olhos, respirando e sentindo a tua paz, a tua energia de amor. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos ampare e nos proteja, hoje e sempre. Muita paz a todos.